Estela, para falar sobre essa moção de repúdio, né, ao PL 504 de 2020 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, desse projeto de lei que dispõe sobre a proibição da publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças no estado de São Paulo. E você sugere e pede essa moção de repúdio em função do que, Estela? Bem, Vitória, na verdade, esse não deveria ser mais um tema tão polêmico em pleno ano de 2021. Eu repudio particularmente, e como pessoa cidadã, como política, porque esse tabu já está fora de moda, apesar dos ventos bastante conservadores e muitas posições pessoais e até mesmo religiosas, né, de cunho privado, estarem dando nesses últimos tempos um comportamento muito heteronormativo para a sociedade, para o parlamento, para alguns espaços de poder, quando a sociedade, na verdade, ela é muito diversa. Eu primeiro acho o projeto da deputada Marta Costa do PSD genérico, né? Proíbe tudo e não especifica nada, cria um rigor absurdo para empresas que abordarem a temática. Na verdade, hoje em dia, muito pouco se utiliza. Apesar do avanço do movimento no reconhecimento da diversidade, e apesar, inclusive, de posições já reiteradas do Supremo Tribunal Federal e outras cortes no reconhecimento de direitos, me parece alguns passos, na verdade, acelerados para trás, criar uma normatização tão genérica e que culpabiliza empresas que já são muito poucas, que contemplam a diversidade no seu tipo de propaganda, no seu dia a dia. Então, para mim, é de se surpreender com tantos assuntos importantes, dizendo respeito à sociedade, às pessoas, a homens, mulheres, né, à questão social e, inclusive, às crianças, a deputada se debruçar em cima de algo desse porte, que, na minha opinião, é um projeto homofóbico e transfóbico. Mas nesse caso, Estela, envolvendo crianças, você não entende que é importante a gente ter um olhar conservador nesse caso? Eu estou tratando das crianças, Estela. Dali para frente, a hora que entende que chega a maioridade, o seu compromisso com a diversidade, com a sua opção sexual, para mim pouco importa, não é disso que eu estou tratando. Eu estou falando das crianças. Você não entende que é um retrocesso a gente achar que a gente pode tratar de homossexualidade com a criança, dizendo para que ela faça a sua opção, quando ela sequer tem a condição de escolher o que vai comer no almoço? Não, veja, Pitoli, na verdade, eu tenho por opção de vida e do meu aprendizado a fuga ao conservadorismo. Eu acho que a sociedade avança e a gente retrocede muito quando deixa o conservadorismo pautar ações que dizem respeito à sociedade, porque a sociedade ela é essencialmente diversa. Esse tema, apesar de ainda muito polêmico quando envolve as crianças, você vê que o projeto dela, você seguramente deve ter lido, são 2, 3 parágrafos apenas, sim, e ela de forma muito genérica fala e cita a criança e coloca a criança sem definir qual é o contexto que ela está ali proibindo. Na verdade, ela faz a menção à questão da diversidade e faz a proibição taxativa. A neuropsicologia, essas últimas 2 décadas, tem se aprofundado muito mesmo no entendimento de que cada um nasce com o genital que determina seu sexo biológico apenas, seja ele masculino, feminino, ou mesmo até em casos raros de intersexo, né, que é o hermafroditismo. Mas a gente vai crescendo e entendendo quem que nós somos no mundo, né, quem podemos ou não, e a gente pode ou não se reconhecer dentro dos padrões binários. Infelizmente, uma parcela muito grande da sociedade ainda entende essa questão do gênero e da sexualidade. E vai nos definindo como homem ou mulher, né? Na verdade, é esse crescimento que vai fazendo com que a gente se aproprie das nossas personalidades, com características, modelos observados na sociedade. Não é impositivo. Pouco a pouco, cada indivíduo, é assim que ele compreende as suas necessidades mais íntimas e, de acordo com elas, ele vai experimentando os seus papéis. E faz isso como um processo de autodescoberta. O projeto apresentado pela deputada, na minha avaliação, ele fere a dignidade
do ser humano, porque ela não está... qualquer ato em relação à criança, não apenas em relação à diversidade. Se a gente pensar tem muitas propagandas de muitas grandes marcas, inclusive, que sexualizam extremamente meninas, né, nos seus 5, 6, 7, 8 anos, antecipando demais a sexualidade da criança, e que também já foi alvo de debate e não redundou em leis como essa. Então, na minha avaliação, o que a deputada faz é impor, criminalizar essa publicidade que menciona LGBT, que ia mais, como uma concepção própria, pessoal, desrespeitando um debate que vem sendo construído há muitas décadas pelo movimento e traz mais uma vez a imposição da forma preconceituosa de debater. A sociedade ela não pode continuar sendo, nem no Brasil, nem no mundo, né? O mundo avançou muito nisso. A última semana, inclusive, foi o Dia Nacional de Combate à Homofobia. E essa reflexão é importante porque a gente precisa avançar, reconhecer direitos do outro. E quando se trata de abuso, naturalmente, nós já temos as legislações pertinentes, seja para homens, mulheres, trans, homos, não importa. A legislação única para a sociedade. Você criminalizar, tipificando. Eu, inclusive, do ponto de vista jurídico, considero que o projeto da deputada é ilegal e inconstitucional. Estela, sem querer criar nenhum fla-flu aqui, conosco também o vereador Eduardo Borgo, que entendo que se posiciona contrário a essa moção de repúdio. Posso ouvi-lo, Estela? Claro. Borgo, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Pitoli, bom dia, vereador Estela, Alex, bom dia, Borgo. Bom dia a todos os ouvintes. Pitoli, se a vereadora me permite, eu acho que essa é a importância da democracia. São várias visões que nós temos do mesmo assunto. Mas primeiro que a gente tem que deixar claro aqui é que não se trata de criminalizar. Tá? Eu entendo, acho que a vereadora usou esse termo de criminalização, mas não se trata de crime, tá? Até porque o parlamento estadual não tem a prerrogativa de legislar na área penal. Tá? Nós estamos falando de aí uma lei proposta que preserva, que visa preservar o direito do consumidor. Tá? A área penal é só no Congresso Federal que pode ser mudado. Segundo, que é importante deixar claro aqui, que esse artigo, na verdade, essa lei tem 2 artigos, tá? O primeiro artigo, que é o caput, que é o principal, ele fala que é vedado em todo o território do estado de São Paulo a publicidade por intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia que contenha alusão. Projeto inicial da deputada Marta Costa fala preferências sexuais, mas a deputada Janaína Pascoal faz uma emenda incluindo gênero e orientação sexual, prossegue em movimentos sobre diversidade sexual relacionada a crianças, tá? E aí a deputada Janaína Pascoal inclui adolescentes. O que nós estamos tratando aqui é a proibição de publicidade com cunho sexual relacionada às nossas crianças. Nós temos o dever de proteger as nossas crianças de fatores externos que possam afetar o desenvolvimento natural da sua sexualidade. Nós estamos falando aqui de propaganda, a gente sabe muito bem como é que trabalham os meios de grande parte da grande mídia, dos meios de comunicação, e às vezes com agências de publicidade que podem sim influenciar na orientação sexual dessas crianças, de crianças que estão em desenvolvimento. Vitória, eu tenho 2 filhos, são gêmeos de 8 anos de idade, sabe? Se a orientação deles, se eles forem homossexuais, transexuais, enfim, não vai mudar nada o amor que eu sinto por eles. Agora, eu não quero que meus filhos liguem a televisão ou vejam uma revista, escutem uma rádio e tenham uma publicidade, uma propaganda com apelo direcionada a transformar a orientação sexual de uma criança. Meu Deus do céu, nós temos que proteger nossas crianças e os adolescentes, até porque esse diagnóstico cedo, precoce das crianças sobre a sua orientação sexual pode levar, inclusive, a cirurgias de transgenerização, a tratamentos hormonais precoces que depois serão irreversíveis. A gente tem que tratar criança como criança. A gente não tem que classificá-las como homossexuais, transexuais,
Nada contra, pelo amor de Deus, são seres humanos. Agora, propaganda, publicidade, visando afetar a orientação sexual de crianças. Desculpa, vereadora Estela, as pessoas que apoiam, mas vou me posicionar contra essa moção e acredito que dificilmente passe na Câmara Municipal. Também entendo que é uma discussão desnecessária, mas já que veio para o nosso parlamento, nós temos que nos posicionar. Estela, perdão, com todo respeito, a vereadora Estela pelo entendimento divergente. Estela, vou te ouvir, mas eu preciso só fazer uma ponderação. Eu trabalho com publicidade, eu sou locutor comercial há 30 anos, né? E a gente precisa se lembrar que um comercial tem o poder de convencer um adulto a mudar hábito, a comprar produtos que ele não precisa, né? O varejo tem esse dom. O varejo anuncia produtos que, num sentido de corra está acabando, que você compra sem precisar pelo impulso. Agora, imagina isso bem trabalhado por agências de publicidade que tem esse dom e tem essa condição de fazer isso muito bem feito, na cabeça de quem absolutamente está despreparado para receber essa informação, de filtrar, internet. Né? Enfim, de purificar isso, né? Vitória, eu quero responder naturalmente ao vereador. Claro. Mas eu perguntaria para você que fez essa intervenção. Você que trabalha há tanto tempo nessa área, você saberia me dar um exemplo de uma publicidade que trabalhou essa questão na linha de mudar a concepção, ou o sentimento, a percepção de uma criança no último período? Você tem uma justificativa, tipo assim, você viu algo que justifica a postura da deputada? Estela, eu sou bastante sincero para você. Me lembro de algumas, mas não para criança. Não para criança. Teve campanhas, inclusive, da Fiat, nesse sentido, né? Eu me lembro de algumas aqui, mas para a criança ele pode ter um efeito secundário, indireto. Diretamente para a criança, confesso que eu não sei te apontar agora. Primeiro, olha, deixa eu dizer, começar pelo início aí a fala do vereador Borgo. Borgo, eu não tenho dúvida nenhuma que você terá uma postura de votar contrária à moção, porque conheço o teu perfil, assim como eu é progressista, o teu é conservador, e é um direito teu ser. Teremos postura dentro do legislativo ali de vereadores, pares da casa, que votarão por suas concepções religiosas. Eu tenho uma visão política sobre isso também, né? Eu acho que o parlamento é a casa do povo, e a convicção pessoal é muito complicado quando ela aponta um horizonte de como é que a sociedade deve se comportar pela forma como eu escolho me comportar em casa, na minha família ou com a minha igreja. De qualquer maneira, eu respeito. De outro lado, criminaliza símbolo, porque inclusive o parágrafo, só tem 2 parágrafos mesmo, é tão absurdo o projeto que no primeiro ela estampa o preconceito, no segundo ela já prevê a cassação de registro da empresa que agir em desacordo com essa normativa que ela está criando. Então, é você fazer uma nova tipificação para fazer o retrocesso de um movimento. Obviamente que ninguém quer expor as crianças. Eu também não quero expor as crianças. A fome, eu não vi a deputada, por exemplo, ficar revoltada quando o governo do estado e a prefeitura serviu ração na merenda em São Paulo. Mas aí quando vem essa concepção pessoal de vida, a pessoa impõe e diz, olha, em nome das crianças. Não é. Tanto que você não vai me apontar uma única propaganda que tenha acontecido em que se pede que a criança mude a sua orientação ou comece um processo de orientação. Por outro lado, não podemos, em pleno ano de 2021, fugirmos a um debate que a ciência e que a medicina e a psicologia já enfrenta há décadas. As crianças trans também existem, e não é pela formação, é pelo como ela nasceu. Atualmente temos cerca de 50 crianças que estão sendo acompanhadas pelo ambulatório de transtorno de identidade de gênero do Hospital das Clínicas da USP. Não é qualquer hospital. É uma das maiores referências, não só do Brasil. E é pioneiro no país na assistência e orientação a famílias com filhos trans. É uma questão de tanta relevância. Em junho de 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, inclusive, um manual para orientar pediatras sobre a disforia de gênero, porque tem sido definida como um desconforto, um sofrimento causado por uma discrepância entre a identidade de gênero de uma pessoa e o seu sexo atribuído no nascimento. Nós não se pode impor
para a sociedade. A sociedade é diversa e precisa respeitar a diversidade. Você vê que o preconceito é tão de forma pessoal e política que ela cita de forma solta, no parágrafo 1º, a palavra movimentos, né? Já fazendo alusão a tantas marchas, debates e agendas que famílias homo ou trans têm feito a nível nacional e até a nível mundial há muitas décadas. Então, eu vejo como um projeto desnecessário. Se a casa não aprovar, eu vou lamentar. O meu posicionamento particular já fiz chegar não só através de e-mail, mas também de um vídeo que o movimento fez a nível estadual para chegar às deputadas, a deputada propositora inicial e depois a segunda deputada que faz uma emenda no projeto, e uma ampla movimentação está se fazendo no sentido de barrar esse projeto que, para mim, não só é desnecessário, como é um grande retrocesso. Borgo, mais alguma ponderação? Sim, só para ver a parte que a vereadora acabou de falar, um vídeo que o movimento fez em nível estadual. Quer dizer, é um movimento que está escrito na lei, a qual a vereadora acabou de ir contra. Outro fato importante, eu quero ler o artigo 2º. O artigo 2º fala: as infrações ao disposto ao artigo 1º desta lei serão, a princípio, multa e o fechamento do estabelecimento. São sanções administrativas, não tem nada a ver com crime. Tá? Crime, deputado estadual não tem competência para legislar em matéria penal. Isso é um passo muito importante. Outro fato que a vereadora questionou é se existia alguma publicidade em meio de comunicação. Na própria emenda da deputada Genena Pascoal, que é professora de bioética da USP, ela cita uma série que foi lançada em 2020 no Netflix, The Babysitters Club, que é produzido pelo Netflix desde 2020, que conta a história de 5 irmãos adolescentes de babás, e dentre eles tem uma criança de 9 anos de idade que é transgênero. Enfim, existe sim, e é o seguinte: se não tem propaganda, se não tem como influenciar, eu não vejo por que ir contra um projeto desse. Porque ele é preconceituoso, Borgo, porque ele é conservador e ele vai na contramão da história. A gente caminha para frente. Eu sei, mas a gente está falando de publicidade para criança, Estela. A gente não está falando de discriminar. Borgo, o parágrafo 1º é genérico. Que publicidade? A orientação sexual de crianças. Não estou falando de crime. Mesmo a série que você cita, Borgo, não está ensinando a criança, você está abordando uma questão que já existe. Novelas, inclusive de grandes canais de TV, não só no Brasil, já abordaram a temática, porque não é obra de ficção, é vida real, é a vida das pessoas, é algo que acontece. Não é vontade só, não é debate apenas, não é movimento apenas, é a vida das pessoas, inclusive com decisões. Há um menino no Rio Grande do Sul, por exemplo, que já teve permissão da justiça para se vestir durante esse processo de transição como menina, porque ele não se reconhece no corpo de menino. Ele tinha 6 anos na época, Borgo. Esse debate ele é profundo. Esse não é um debate que pode ser raso. E ele não pode ser só partidário ideológico. Diz respeito à vida das pessoas. Demorou muito tempo para o movimento chegar a conquistar a desclassificação da opção dele, da vida dele, como uma doença. Por muito tempo, os homossexuais foram taxados como doentes. Foram tratados como doentes. Agora dizer que a imagem ela deveria ter sido mais clara, ela deveria ter sido mais ampla. Eu sou contra sexualizar a imagem de qualquer criança, homo, hétero, trans, qualquer criança. Sou contra a antecipação sexual que muitas marcas de beleza, de roupa, de sapato faz com meninos e com meninas. O debate da sexualização das crianças, da exploração indevida dessa conotação sexual das crianças, esse é um outro debate. Não se mistura com a temática que a deputada Marta Costa traz dentro deste projeto de lei 504 de 2020. Mas, enfim, eu me despeço aqui, Pitólia, porque eu tenho um compromisso agora às 9h15, e esse é um debate que seguramente não se encerra na moção de hoje, e nem tão pouco com a votação do projeto
lá na Lesp, que eu não só rogo seja rejeitado, como trabalho, milito e me posiciono para que seja. Estela, eu obrigado. agradeço a oportunidade. Bom dia para você, Pittoli, bom dia, Borgo, e a todos que acompanharam o debate até aqui. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Estela. Eu não posso me esquecer que nós temos profissionais de publicidade que fazem com que nós pensemos do jeito que eles querem. Eles induzem. Eu não posso esquecer disso. Alguém um dia acreditou num cara chamado Adolf Hitler. E porque a campanha que ele fez, publicitária, do seu trabalho, a maneira como comunicava todo o seu staff, fez com que alguém, algum dia, acreditasse no cara. É essa a questão. A questão que está subliminarmente colocada em vários comerciais, séries, desenhos, enfim, é que tem mudado e tem feito crianças pensar de um jeito diferente e muitos pais não têm entendido o que está acontecendo. Nós estamos diante de uma nova geração. Eu tenho pessoas próximas que perderam pai ou mãe ainda criança, e a vida moldou esse cara na porrada, forjou esse cara a ferro frio. Não tem psicóloga, não tinha essa história de, ai, meu filho. Hoje mudou tudo. A relação com as crianças é uma relação que não é mais a mesma. Meu pai me consertava na porrada. Hoje não é mais assim. A publicidade também mudou. Algum dia alguém usou na televisão o seu primeiro sutiã. Hoje mudou. Hoje muda completamente, em todos os sentidos. Séries, desenhos, né? Isso dá para fazer você, uma criança, uma geração, pensar de um jeito diferente através de uma comunicação subliminar que fica muito difícil da gente entender, porque nós somos velhos, nós estamos ultrapassados e essa geração tem uma visão além do alcance e uma sensibilidade diferenciada a ponto de entender mensagem que nós vamos levar muito tempo para entender. Não dizem, Borgo, você que é da área criminal, que quando o pai ou a mãe pega uma trouxinha de maconha na pochete do filho, ele já está usando há 2 anos? No mínimo 2 anos, não é isso, Borgo? Né? Por quê? Porque a criança, o moleque, o adolescente hoje, sabe driblar, meu. Nós estamos hoje diante de uma outra realidade. E entendo que esse cuidado, essa cautela é fundamental, porque nós não sabemos de fato do que se trata. É um terreno, a Estela me fez uma pergunta, é claro, me pegou no contrapé. Você conhece publicidade que trate de crianças? Publicidade, eu confesso que, primeiro, eu não assisto canal infantil. Em casa, não, graças a Deus, não tenho esse hábito de assistir um Discovery Kids, um Cartoon Network. Não se assiste isso em casa. Não assiste Felipe Neto. Não, em casa também não. Então, assim, eu não sei do que se trata. Eu não tenho assistido isso, graças a Deus, em casa isso não entra. Mas, Borgo, quem sabe se ali dentro desses programas já não tem publicidade que trate disso? Pois não, Borgo? Hoje, você sabe como é que trabalha a linguagem subliminar, né? Sim, eu sei. Eles trabalham muito, muito bem feito isso aí, não só nesse sentido, como em todos os sentidos. A vereadora, eu estava fazendo a minha tréplica depois da fala dela, só vou terminar o raciocínio, que a respeito das novelas que passam, principalmente na Rede Globo, não tem compromisso nenhum com os bons costumes, com a família, muito pelo contrário, tá? E não segue, inclusive, os termos pelo qual elas conquistaram essa concessão do poder público. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que existem hoje tratamentos com hormônios bloqueadores de puberdade, sabe? São hormônios, são tratamentos que desenvolvem características do sexo contrário, isso é fato. Esse fato, inclusive, está na emenda que a Janaína Pascoal, a deputada Janaína Pascoal, professora de bioética da USP, ela colocou essa emenda nesse projeto. Então, aí a criança, às vezes, porque ela quer se vestir igual a mulher, porque ela brinca com boneca, isso não quer dizer que ela seja transexual, homossexual, enfim, sabe? Isso às vezes é normal com o meio dela, e aí a hora que você acaba tendo fatores externos incentivando na personalidade, na criação desse ser humano, pode sim influenciar e depois ser irreversível. Se a criança tem uma orientação, se ela já nasce, às vezes,
como dizem, né, no corpo de menina, ela é menina, enfim, ela tem que ser tratada de forma individualizada. Nada contra essa criança depois, ela crescendo, ela se firmando da forma dela, que ela sim seja liberada, enfim, ela tem a liberdade dela ser o que ela quiser. Ninguém aqui é contra, muito pelo contrário. Agora, publicidade com cunho sexual, de orientação sexual para criança, me perdoa, mas não podemos aceitar um absurdo desse.